Olá, sejam bem-vindos ao curso de videoaula de rodovia do Engenheiro Garlip Civil 3D, abordando o primeiro volume, que é projeto de vicinal e template. O segundo volume será com pontes, interseções e pista dupla, também projetando bueiros, etc. Tá? Esse será de uma forma mais complexa, na qual a gente vai abordar a template. Durante todo o curso eu vou explanar como que funciona a template e como que você consegue aplicar ela no seu projeto de rodovia. Tá? Nessa primeira parte do curso, nesse primeiro módulo, a gente vai utilizar um exemplo simples de pista simples, tá? Que seria a coletora rural. Né? Então a gente vai determinar as características técnicas dessa pista, quanto que vai ter de largura, qual vai ser a declividade, comprimento de acostamento, a declividade, super elevação, super largura, tudo isso a gente vai levantar através de tabelas do DR, né? E a template também está no padrão DR, então a gente vai fazer essa conformidade entre as características, entre todos os dados do nosso projeto em função dessa template também. Assim como no curso de loteamento, eu trouxe para vocês também o fluxograma durante todo o curso, quais vão ser as etapas na qual a gente irá passar. Então, o primeiro item que a gente vai entrar vai ser a apresentação do anteprojeto. Então eu vou abrir esse desenho no Civil 3D, na versão 2012, deixar claro que esse curso vai ser baseado totalmente na versão 2013, mas eu vou utilizar a versão 2012 para fazer o processo de análise geoespacial. Então, como seria isso? Eu vou abrir o nosso desenho base, que vai servir para todo o projeto, para o traçado de alinhamento horizontal, para o desenvolvimento do grade, etc. Então, a gente vai utilizar essa base para fazer um estudo inicial. Como que a gente vai fazer esse estudo inicial? Eu vou fazer a integração com o Google Earth. Então eu vou publicar esse desenho no Google Earth e georreferenciar também esse desenho com o próprio Google Earth. De que forma? Eu vou utilizar o zoneamento da cidade referente a esse projeto, da nossa área de trabalho, no desenho do Civil 3D e também no Google Earth, para ele poder fazer essa integração. Com isso, eu vou importar tanto os pontos do desenho do projeto, como também a imagem do Google Earth. Então a gente vai conseguir localizar onde existe jazidas, botaforas, para a gente posteriormente fazer o diagrama de massas, além de outros fatores. E também vou gerar a faixa de domínio depois de eu criar o modelo digital de terreno desse local. Como que será feito isso? Eu vou pegar os pontos, vou deletar todas as elevações que eu tenho em zero das cotas, para limpar o desenho, e em cima dos pontos eu vou gerar uma surface, um MDT. Tá? Depois disso, a gente vai pesquisar e fazer as consultas nas tabelas do DR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, para verificar qual será todos os fatores desse projeto. Então a gente, em cima do memorial descritivo do seu trabalho e na consulta que você pode fazer no site da DR, você vai encontrar o volume diário médio anual para a projeção dessa pista, e depois disso você vai cruzar esse dado para determinar qual vai ser a classe de projeto ou nível de serviço. Tá? Com isso, cruzando a classe de projeto com o mapa de declividade que a gente vai fazer a partir do MDT, a gente vai conseguir encontrar a velocidade projetada para esse projeto, para esse tipo de projeto.
Depois de tudo isso, a gente vai levantar todas as informações e vai preencher uma tabelinha que a gente vai utilizar como referência para todo o projeto, incluindo velocidade diretriz do projeto, superelevação máxima, taxa de superelevação para abaulamento da pista, características do alinhamento horizontal e características do grade também. Eu preparei para esse curso um Excel, além da template personalizada em padrão DR, eu preparei também uma planilha Excel para a gente poder calcular algumas fórmulas importantes para projeto de rodovia e também para preencher uma tabela. Tá? O cálculo para comprimento de taper e raio da curva, que a gente vai fazer para a faixa de desaceleração e aceleração, a gente vai ver depois no decorrer do curso. Bom, fluxograma parte 2. O que a gente vai fazer aqui? Essa é uma sequência do fluxograma parte 1. Então, depois de encontrar todos os dados, a gente vai adequar esses dados ao Design Criteria Editor, que é uma configuração que você tem dentro do Civil 3D para determinar valores importantes no Civil 3D. E a gente vai ver aí para frente. Superelevação, raio mínimo para curva circular do alinhamento horizontal, grade também, tá? Fator K, etc. Tudo isso a gente faz no Design Criteria Editor. A gente pode utilizar uma única tabela para todo o nosso projeto. Depois disso, a gente tem projeto geométrico, alinhamento horizontal. A gente vai traçar o alinhamento horizontal com curvas circulares de transição. Tá? Então a gente vai ter os valores para gerar a curva horizontal, concordância horizontal, e também para gerar os espirais, que são as curvas de transição. Em cima disso, a gente vai gerar o cálculo de superelevação e a criação do cálculo de superlargura. Então, feito os alinhamentos horizontais para os 3 trechos que eu vou trabalhar do projeto, a gente vai encontrar o cálculo de superelevação, a gente vai gerar o cálculo de superelevação e gerar também o cálculo de superlargura. Depois disso, com o alinhamento horizontal, a gente tem a condição de gerar polilinhas para edição e criação de um trecho de pedágio ou pesagem de caminhão. Depois a gente vai desenvolver o grade mais abaixo, no 3B, no item 3B, em cima de fatores K, máximo e mínimo. Então distância vai ser abordado os fatores de distância de ultrapassagem, distância de iluminação, distância de parada, tá? E a gente vai inserir isso no grade. Item 3C, a gente vai gerar as seções transversais tipo para poder criar o corredor com as características da pista. Depois do corredor, a gente vai criar o terreno de terraplenagem, criar a surface diretamente do corredor. E a seção tipo está imediatamente ligada à seção tipo, que serão as seções tipos específicas para a faixa de aceleração. Também a gente vai criar a meia seção lado direito e a meia pista lado esquerdo, para poder desenvolver a faixa de aceleração. Tá? Depois de gerar o terreno de terraplenagem, a gente vai criar os grupos de linha de seções para a configuração de cálculo, que isso vai culminar na nota de serviço, padrão DR também. Capítulo 4, volumes e relatórios. Em cima do terreno de terraplenagem, a gente vai conseguir levantar o volume de terraplenagem para compensação, etiquetas para alinhamentos horizontais, na qual a gente vai inserir dados de superelevação, tá? E também ângulo central, deflexão, comprimento da curva de transição, da curva circular, tá? Todos esses dados eles vão ser apresentados na tabela final também. Diagrama de massas, a gente também vai fazer com a linha, a LDT.
cálculo de volume, mapa de incubação, tá? E aí sim a gente vai conseguir fazer, que também abrange o capítulo 4, a apresentação final do projeto. Então a gente vai gerar folha de documentação com planta e perfil paralelos, as notas de serviço, como já havia falado, e a partir do corredor a gente vai fazer uma apresentação final em 3D do corredor da rodovia, aplicando o comando Drive. Tudo isso com base no template DR. Então vamos ao capítulo 1, apresentação do anteprojeto. Então o que a gente vai fazer? A gente, como eu havia dito já no fluxograma, a gente vai integrar o desenho com o Google Earth. Tá? Então vou abrir meu desenho de projeto para exportar para o Google Earth. Depois a gente vai importar os pontos coletados no campo, tá? Através do processamento eletrônico digital. Esses pontos foram gerados em cima de GPS e de estação total. A gente vai usar no nosso desenho para gerar o MDT e depois ajustar o limite dessa surface com relação à faixa de domínio. Eu vou colocar uma margem de 30 metros para a direita e para a esquerda. Vocês vão ver como que faz todos esses processos. Então eu vou abrir aqui o Civil 3D 2012 métrico. É sempre importante vocês utilizarem metros para o seu sistema, né, de trabalho, né, que vai ser o sistema padrão brasileiro. Então, está aberto o Civil 3D 2012. Eu vou abrir agora o desenho de levantamento da vicinal e levantamento planimétrico em geral. Então, eu vou abrir aqui o exemplo que a gente vai utilizar no curso para o projeto de rodovia e a gente vai dar um prosseguimento. Então, só para deixar bem claro, por que eu estou utilizando o 2012? O 2012 ele tem integração com o Google Earth para a gente poder fazer a apresentação e o estudo do terreno, da análise aeroespacial em si. Enquanto o 2013 ele perdeu essa capacidade de compatibilização do civil com o Google Earth. Vocês podem ver aqui que a gente tem trechos, né, no plano altimétrico já composto com pontos, malhas, né, e outros fatores. Tá? Então também a gente tem esse levantamento feito. Tá? Então no total, vocês podem ver aqui, são vários trechos, 3, 6, 9, 10. Eu vou utilizar 4 trechos em geral, tá? Então vou utilizar esse aqui, esse e esse. E mais esse aqui também. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses trechos eles já compõem todos os fatores que a gente precisa para o projeto, tá? Então eu estou fazendo isso também para não ficar tão pesado e em duração tão alta do nosso curso. Esses 4 aqui já basta, já dá para a gente usar, que ele contém todos os elementos aí para uma rodovia, uma vicinal. Vamos integrar então no Google Earth. Como que a gente faz? No template, vocês devem fazer o seguinte: Edit Drawing Settings para entrar nas configurações do desenho, tá? E é nessa tela que a gente vai informar qual que é o zoneamento, qual é a unidade que aqui está pés, tá? A gente deve informar aqui. Antes disso, eu vou abrir meu Google Earth e ver onde se situa essa cidade, o município referente ao projeto que a gente vai fazer. Então vou fazer um projeto da Cidade Nova, Bahia.
automaticamente ele dá aqui pra gente a região que se situa, que é 24 Sul. Tá? Então, a gente deve fazer a mesma configuração aqui. Edit Drawing Settings. Primeiro, a gente vai colocar metros. Vamos aqui colocar Brasil. E aqui a gente já referencia 24 Sul. Eu prefiro utilizar o Sigas, que é um datum mais atual. Ó, 24 Sul. Ok. Vamos ver se lá nas ferramentas, opções, se está em metros. Está em metros. UTM, se tivesse Latilong, não tem problema, que ele automaticamente faz a conversão. Então já está tudo configurado, tudo certinho aí. No 2012, o que a gente vai fazer? Output, Publish to Google Earth. Tá? Então, novamente eu vou confirmar se está tudo ok. Está tudo ok. Publish to Google Earth. Vamos avançar aqui. Isso é importante, é bom vocês conferirem se realmente está no sistema de coordenadas. Ele vai gerar um KMZ que vai ser salvo em uma pasta. E isso vocês podem, em vez de vocês fazerem sempre esse procedimento, vocês podem salvar esse KMZ em uma determinada pasta para você já ter ele salvo, e sempre que você quiser visualizar a região, você clicar 2 vezes nele. Então eu vou colocar aqui, criar uma pasta com o nome Google Earth. Criar uma pasta dentro do capítulo 2. Google Earth. Ok, depois eu mudo. Vou salvar esse KMZ aqui. Vamos publicar. E ele já vai estar processando para você essa operação. Visualizar no Google Earth. E ele foi automaticamente na área de trabalho. Para fazer o processo inverso é muito simples. Basta vocês também, ao invés de utilizar o output, utilizar o insert. E utilizar essa ferramenta aqui que eu já vou mostrar enquanto ele faz a resolução da imagem. Legal, então aqui vocês podem perceber que, como será uma recuperação da pista como coletora rural, já existem alguns locais, algumas vias, algumas malhas que desembocam nesse trecho. Então isso é interessante a gente ter essa análise espacial no Google Earth. Vamos supor que você queira utilizar essa imagem no Civil 3D. Como você faria? O interessante seria desligar os layers. Tá. Pegar aí para cada trecho uma imagem correspondente, voltar ao trecho da imagem correspondente e importar essa imagem. Ó. Insert Google Earth Image. Basta você confirmar com Enter, aí ele já vem e já mostra essa área para você. Vamos pegar exatamente até o final desse trecho. Ligar o layer e pegar exatamente até o final do trecho. Desligar aqui novamente. Google Earth Image. Ok. Se você quiser pegar toda a área, não tem importância. Você pode fazer isso também. Vamos até, inclusive, fazer isso. Vou ligar os layers e pegar uma imagem que esteja abrangendo toda essa parte. Então, novamente. Image Surface. Ok. Vamos supor que você queira substituir essa imagem preto e branco por uma outra mais colorida. Como você faria isso?
você terá que salvar essa imagem do Google Earth. Vou colocar na mesma pasta que a gente está trabalhando. Google Earth. Imagem colorida, vou dar o nome. E com isso você pode ir no Civil 3D, selecionar a imagem e substituir no XREF. Abriu a tela de XREF, você tem aqui a imagem atual que você quer substituir pela imagem colorida. É sempre importante você deixar essa imagem do Google Earth numa pasta que esteja junto com o desenho, para você não perder essa referência. Tá ok? Bom, vamos lá. Esse trecho está localizado nessa região, na imagem, e esses trechos nessa região. Como que a gente faz para agora utilizar essa imagem no Civil 3D 2013, já que ele não possui essa funcionalidade? Então o que você vai fazer? Antes de mais nada, a gente vai incluir essa imagem em um determinado layer. Então vou criar um layer, coisa que vocês já sabem do AutoCAD convencional. Vou dar o nome de imagem GE. Vou selecionar a imagem e incluir nesse layer. Imagem GE. Pronto, agora ela está classificada conforme este layer. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir esse desenho no 2013. Vou salvar esse desenho. E depois a gente vai dividir cada trecho desse em um desenho diferente, um DWG diferente, para a gente poder reduzir o tamanho desse desenho. 2013 já está aberto aqui. Vou abrir exatamente esse arquivo. Então, você fez a integração, a publicação, a importação da imagem do Google Earth em 2012. Se você possuir as duas versões, você pode trabalhar com a imagem também no 2013, que é essa a nossa necessidade. Bom, vamos lá. O que a gente vai precisar a partir de agora é o seguinte: a gente vai precisar utilizar os pontos pegos no campo através do GPS para gerar um MDT. Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma seleção dos pontos que estejam no... Antes de mais nada, vamos só colocar aqui os pontos. Só eles visualizados. Ok. Está aí, agora a gente tem só os pontos. Se a gente entrar em cada objeto desse, ele tem uma elevação. Você pode criar a surface através dos textos ou dos pontos. Você pode escolher também. Nos textos você pode verificar que ele tem uma elevação em Z, ó. Tá certo? Então com isso você pode utilizar como uma base para a sua surface. Se a gente voltar aqui e pegar só os pontos, ele só fica com os pontos na tela. Esses serão os pontos que a gente vai usar como referência para traçar o alinhamento horizontal. Então vamos lá, vamos selecionar então aqui. Ele vai mostrar para você que também existe a posição, a cota em Z da altimetria. Então vamos lá, aqui select para eliminar todos os pontos que contém a elevação em 0. Point, posição Z é igual a 0. Ok.
4 itens selecionados. Vamos deletar todos esses 4 itens, para não dar problema na interpolação da triangulação da nossa surface. Bom, esses aqui eu não vou usar esses trechos, como eu já havia falado. Só esses 4 trechos. Vamos lá, vamos ativar novamente os layers. Tá? E aí está. Para gerar o MDT, como que você faria? Então você tem Surface, Create Surface. Tá? Qual a ideia aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Antes de fazer isso, a gente vai deixar só um dos trechos em um desenho e os demais em outros. Então, novamente, vamos deixar aqui, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos dividir em layers diferentes. Vamos chamar pontos trecho 1 chamar pontos trecho 1 os pontos que vão ser inclusos para o primeiro trecho. Então, seria este aqui. Eu vou denominar esse ponto como trecho 1. Então, vamos lá. Pontos trecho 1. Tá certo? Classificado como pontos trecho 1. Novamente, pontos trecho 2. E a gente faz isso para cada grupo de pontos. Pontos trecho 2. Pontos trecho 3. Pontos trecho 4. Ok. Bom, ativei novamente todas as minhas layers, tá? E eu vou utilizar os trechos que estão com o retângulo amarelo. Na minha template, então, para abrir minha template, venho aqui no menu do AutoCAD Civil 3D 2013 e vou abrir minha template, que está template projeto, está aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou puxando as informações do outro arquivo para a minha template. Para que eu puxe de uma forma adequada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar, Ctrl C, todos esses objetos. E vou utilizar a ferramenta que se chama Paste to Original Coordinate na minha template para ele cair exatamente no local adequado, geograficamente correto. Paste to Original Coordinate. E aí está. Vamos nos layers e ativar todas as camadas. Ok. Então vou salvar. E aí a gente vai salvar esse meu arquivo da template, que vou utilizar para o projeto, como trecho 1. Tá? Para o trecho 1, o que eu vou fazer? Eu vou deixar apenas as camadas importantes para mim com relação a esse trecho. Então,
todos aqui a malha de coordenada com os valores. Tá certo? E vou apenas deixar esses elementos. Tá, então, vou selecionar e vou apagar os objetos que não me interessam. Tá certo? Então esse eu vou chamar como trecho 1. Novamente vou dar um Ctrl Z aqui. E denominar agora como trecho 2 meu arquivo. Esse então será o trecho 2. Ctrl Z novamente. Agora só o trecho 3 e depois só o trecho 4. Só o trecho 3, que é apenas uma única tangente. Depois o último trecho, que é o trecho 4, o trecho mais extenso. Então é só esse trecho que eu preciso realmente. Será o trecho 4. Se você quisesse, também poderia congelar os outros demais layers e deixar só o principal. Bom, está finalizado o capítulo 1, apresentação do anteprojeto. O que a gente vai fazer agora na sequência? Vocês vão aprender aí como gerar o MDT de cada trecho, porque essa informação a gente vai precisar cruzar com as outras informações que a gente for levantar desta rodovia. Bom, o próximo passo agora será gerar MDT de cada trecho. Então vou abrir aqui cada trecho que eu salvei e vou gerar uma surface para posterior classificação de declividade. Então o que eu preciso, como havia mencionado já, são estes pontos no formato point com elevação. Então vou fazer o seguinte, para gerar esse modelo digital de terreno, vem Surface, Create Surface, vou criar um layer para esse terreno natural, tá ok? Vou manter aqui como TN. O que vai acontecer? O nome que eu der aqui, isso é uma coisa nova do Civil 3D 2013, ele já vai acompanhar para mim no layer. E provisoriamente vou manter esse estilo aqui de curvas 1 em 1 metro intermediárias e 5 em 5 metros as mestras. Ok. Bom, feito isso, vou acessar Drawing Objects, Add, e vou utilizar o tipo de elemento que eu tenho do meu levantamento como points. Então, ok, vou selecionar os pontos, ok novamente, gerou os perfis para mim. Tá? Por enquanto eu vou deixar a imagem congelada, porque de vez em quando
ela atrapalha um pouco a gente. Você precisa ficar ficando da draw order, etc. Vou ligar todas as camadas. Tá? Então ele gerou a surface para mim, que você pode selecionar e visualizar no Objective Viewer. Tá? Bom, vou isolar este layer, vou congelar o resto e deixar só esse layer para a gente. Deixar aqui no layer 0 e congelar todas as outras camadas. Beleza. Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa limpar um pouco essa surface. De que forma a gente vai fazer isso? A gente precisa ligar a triangulação e aqui em triângulos, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o excesso aí de triangulação que ele fez interpolando os extremos. Então, line, selecionei a superfície, edit surface, delete line, vou deletar o que eu não preciso no momento. E isso a gente vai fazer com todos os trechos. Ok. Agora, para delimitação do offset, ou melhor, para delimitação da faixa de domínio dessa rodovia, eu vou selecionar a rodovia e vou trabalhar com Extract Objects. E eu quero extrair dessa rodovia, transformar em um objeto CAD, uma polilinha, apenas a borda. Então eu vou deixar aqui somente como borda para extração. Ok. Se eu selecionar aqui, ele tem essa borda para mim. Se eu visualizar em 3D, você vê como ele acompanha as elevações dessa surface. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ela, dando offset de 30 metros à direita e à esquerda. Tá? Então, vamos lá, 30 metros. E ele diz que não pode ser utilizado offset. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa 3D Poly numa Feature Line, que a Feature Line ela permite a aplicação do offset. Então, após ter criado a borda, extraído a borda da superfície, vou utilizar a funcionalidade Feature Line a partir do objeto. Então, selecionei o objeto, Enter. Vou determinar um estilo, tá? Ele vai sair na cor amarela. Vou determinar um layer. Vou chamar esse layer de faixa de domínio. Ok, ok novamente. E vou associar elevações a essa faixa de domínio. Quais elevações? Do terreno natural. Ok. Então está aí criada a Feature Line. E agora com isso é possível fazer um offset de 30 metros para a faixa de domínio à esquerda e à direita. Tá? Com isso, a gente vai definir o limite dessa superfície, a gente vai ampliar o limite dessa superfície. De que forma? Vamos utilizar Break Line, Edge, OK. Selecionou a faixa de domínio, OK novamente, e aí ele gerou essa faixa para a gente. Tá? Vamos novamente retirar o excesso da triangulação, deletando as linhas. E aí está. Selecionar aqui também. Pronto.
Se você novamente quiser visualizar em Object Viewer, selecionou a Surface, só para a gente também ter a certeza de que a superfície está bem definida sem qualquer problema. E você tem a condição de visualizar em outras perspectivas. Beleza, o que a gente precisava era isso. Tá. Esse é o trecho 1. Vamos fazer isso agora para todos os outros trechos. Tá? Então, vou salvar aqui o trecho que me interessa. Vou fechar. Vou abrir o trecho 2 para a gente fazer também essas definições de MDT. Então, vou deixar só o que me interessa. Então, vou isolar essa camada. Vou ligar, antes de mais nada, vou ligar todas as camadas aqui. Tá certo? E vou isolar estes pontos para fazer o mesmo procedimento do passo anterior. Então, Surface, Create Surface. Vou determinar um layer agora com o nome Terreno Natural. Trecho 2. Ok. Vou selecionar Drawing Objects. Os tipos dos elementos vão ser pontos. Ok. Vou selecionar. Ok. Vou ligar todos os layers. E aí está a superfície. Tá? Vou congelar os layers que eu não preciso, para a gente ficar só com a superfície. A gente aqui. Esses outros elementos eu não preciso, tá ok? Para deixar bem claro aí, só trabalhar com trecho 2. Então, se for preciso, novamente a gente vai deletar. Só para ficar realmente com trecho 2. Pronto. Você vê como ele triangulou errado. Ele fez as curvas de nível, ultrapassou o limite. Então vamos selecionar a Surface. Vamos mudar o estilo dela em Surface Properties para apenas triangulação. E aí a gente retira o excesso em Delete Line. A gente deleta a interpolação inadequada do Civil 3D que o Civil gerou para a gente. Aqui também. Aqui a gente pode retirar essa parte. Levantamento do altimétrico. É isso. Vamos congelar o que a gente não precisa, só deixar realmente a Surface. Pronto. Bom, vamos fazer a mesma manutenção do trecho anterior. Extract Objects. Retirei a borda do meu corredor. Essa polilinha 3D vai ser transformada em uma Feature Line. Vou utilizar o mesmo estilo na cor amarela, que se chama padrão. Layer, eu vou determinar um novo layer. Vou dar o nome de faixa de domínio. Mesmo caso anterior. E vou associar essa Feature Line às elevações do terreno primitivo do trecho 2. Só para a gente visualizar, ver se tem algum erro, a gente vai visualizar essa Feature Line em Object Viewer para ver se existe algum problema de elevação. Não, está adequado. Agora a gente vai gerar o offset com as mesmas distâncias do trecho anterior para a faixa de domínio. 30 metros
selecionei, finalizei aqui a operação. Agora a gente vai definir também a breakline. Então adicionar a breakline para ele fazer esse alcance, né, da triangulação até o limite. E a gente retira o que há de errado aí na surface. Beleza. Vou salvar o trecho 2. Faremos a mesma coisa com o trecho 3. Bom, vamos fazer agora o mesmo procedimento para o trecho 3. Né? Então vamos lá. Surfaces, create surface. Terreno natural. Vamos denominar um layer aí chamado TN. E aqui a gente coloca trecho 03, ele vai acompanhar o nome. Ok. Vamos ampliar aqui para definir esse trecho como Drawing Rejects Points, né? Como a gente tinha feito anteriormente. Ok. Concluiu a surface, agora basta a gente fazer a correção, né, da superfície. Vou habilitar apenas a triangulação e aí a gente vai congelar os layers que a gente não precisa no momento. Então, deixar só os layers que é de nosso interesse, igual a gente fez nos passos anteriores. Então, freeze. Vamos retirar também a malha de coordenadas e a imagem também. Ok. Habilitada a triangulação, a gente tem a condição de eliminar essa triangulação possível 3D, deixar só o que nos interessa. Ok? Vamos selecionar a superfície, extrair a borda. Ele vai gerar uma 3D Poly para a gente. E dessa 3D Poly a gente vai extrair uma Feature Line também. Então, selecionei a 3D Poly. O estilo que eu vou utilizar também será o padrão. Novamente, vou determinar um layer chamado faixa de domínio. E associar as elevações ao primitivo. Gerou a Feature Line, com isso a gente pode aplicar o offset 30 metros para a direita e para a esquerda, e utilizá-la como break line. Add break line e fazer a triangulação alcançar até esse local. Correto? Então a gente tem aí a nossa surface delimitada pela break line, que posteriormente a gente vai gerar a classificação de declividade. Salvar o trecho 3 e fazer o mesmo procedimento agora para o trecho 4. Bom, agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para o trecho 4 também. Então, trecho 4, ok. Vamos abrir. Vamos utilizar apenas os pontos. Surface, create surface. Trecho 04. Vou dar o nome aqui do layer em new de terreno natural. Ok. Vamos ampliar aqui para definir novamente o Drawing Rejects Points. Selecionei todos os pontos. Estão todos selecionados. Ok. Gerou a surface para mim. Para eu verificar se tem algum problema na surface, Object Viewer, está tudo ok.
Vamos modificar para poder corrigir a triangulação. Modificar aqui o estilo para triangulação apenas. E aí eu vou retirar o que existe de linhas de extremos aqui na interpolação entre os pontos, certo? Ok. Beleza. Vamos aqui, como está atrapalhando um pouco esta imagem do Google Earth, congelar e vamos retomar. Mesma coisa para a malha. Pronto. Então aqui a gente há mais alterações para a gente fazer. Aqui é a casa, né? Então vamos deixar só determinar mesmo a faixa de domínio. E com a faixa de domínio a gente consegue ter uma referência legal para o projeto e para os cálculos também. Nesse trecho existem muitas propriedades particulares, né, e essa informação vai ser importante na hora de gerar as faixas de domínio que a gente já irá fazer aqui na sequência. Esse é um trecho, o maior trecho desse projeto de vicinal, então por isso a demora. Ok. Só para verificar, a gente pode levantar aqui quantos metros há entre o limite do projeto desta via e a casa. Bom, então tá com uma larga diferença aí, tá bem 76 metros, tá? Então não tem importância. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, que é importante a gente fazer é o seguinte, a gente vai determinar qual será esta faixa de domínio exatamente em cima da margem dessa via. Então vamos deixar apenas a margem da via. Esta aqui já é uma diferença um pouco menor. metros, 41 metros de distância. Então é isto. Para gerar a faixa de domínio, novamente retirar essas linhas. Para gerar então a faixa de domínio, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair a borda, extract objects. Ok. Gerou a 3D Poly para a gente. Transforma em Feature Inline. Com o mesmo estilo, com as mesmas características, mesmos layers. Associando a elevação do levantamento topográfico
deste trecho. Gerada a feature line, vamos dar um offset de 30 e clicar para fora. E então definir a borda dessa superfície como break line para esta feature line. Selecionei a feature line, ok. Bom, agora vamos retirar também novamente a triangulação, o excesso, né, de triangulação mal feita do Civil 3D. Deixar somente o que nos interessa dessa triangulação. De repente você também pode, como eu fiz, utilizar a borda da feature line como borda da surface. E aí aqui a gente precisa adicionar mais alguns pontos para poder triangular nesta faixa. Então vamos adicionar alguns pontos. Então, conforme a gente vai adicionando os pontos, ele vai gerando para a gente, interpolando nos locais necessários. Então isso é bom onde você não tem a triangulação preenchida na sua surface. Agora vamos verificar em 3D esta superfície. Então aí está o trecho do primitivo da rodovia feito através dos pontos e triangulando na faixa de domínio. Vamos salvar esse desenho. Agora eu vou voltar lá no primeiro trecho e a gente vai gerar os mapas de declividades, informação esta que a gente precisa cruzar com a classe de projeto para poder saber qual vai ser a nossa velocidade projetada nesta pista. Para fazer isso, então, é o seguinte, a gente vai modificar aqui em Surface Properties o estilo para Slope Bending. Então, ok? Então, ele gera automaticamente o mapa de declividade para a gente. E a gente vai definir 3 faixas de valores, conforme o mapa de declividade que a gente irá consultar nos nossos materiais. Então, esses materiais vocês também vão ter a condição de analisar, tá? Vou abrir aqui esse material que vai ser muito importante para a gente, esse PDF, onde inclui as tabelas do DR, tá? Essa tabela que a gente vai precisar no momento, tá certo? Então a gente vai criar esta tabela no Civil 3D para classificações de declividades. Então, a gente vai descobrir se essa região é plana, ondulada, montanhosa ou escarpada.
Tá? Então, declividades até 8%, plana. E assim por diante. Ondulada 8 a 20, montanhosa maior que 20 e escarpada bem maior que 20. Então, essa é a classificação que a gente vai fazer. Como a gente faz essa classificação? Surface Properties, Analyze, Slopes de declividades. Aqui serão 4 intervalos. Vou aplicar. Tá? Apliquei os intervalos, a gente vai fazer essa compatibilização. Então, de 0 a 8%, a gente vai determinar um tipo de classe. De 8% a 20%, outro tipo de declividade. De 20%, vamos colocar aqui, como é maior que 20, vamos colocar 50, que é bem acentuado já, de 20 a 50, tá? E de 50, que já é bem maior que 20, né? Bem superior, que seria a classificação escarpada, tipo de declividade escarpada, até o máximo de declividade que a gente tem nessa superfície. O padrão que eu vou utilizar, eu tenho já um padrão composto para essa tabela, que chama tabela de declividades, que a gente tem o declividade mínima, máxima, a área de cada declividade e a cor. Então, a área, o que seria isso? Essa informação vai ser importante para a gente, porque a gente vai entender qual que é a área predominante para aquela declividade determinada. Então, por exemplo, vamos supor que a minha área máxima em relação à área total se refere à declividade plana. Então, a gente vai considerar essa declividade como predominante para o nosso projeto. Então, vamos mudar as cores aqui. Vou colocar aqui uma cor vermelha, magenta, amarela e verde. Ok? Beleza. Então, assim a gente já dá para perceber qual que é a declividade predominante para essa área, certo? Para a interpretação dessa região, a gente vai adicionar uma tabela de declividade, que é exatamente essa que eu acabei de configurar. Então, annotate, add tables. Em add tables a gente tem add surface legend table, slopes, dynamic. Cliquei aqui. Então ele traz que a maior parte da minha área ela se insere na declividade do tipo plana. Certo? Declividades até 8% plana. Ok? Então está criada aqui a minha classificação de declividade para o trecho 1. Vamos fazer a mesma coisa para os outros trechos. Trecho 2. Então, a mesma coisa. Vamos lá. Acessar Surface Properties. Novamente, vamos mudar aqui para tipo de mapa, Slope Bending. Só para explicar, significa que a gente tem a classificação de slopes ligada em planta. Ok? Analyze, vamos fazer as mesmas classificações. Então, Analyze, Slopes, tabela de declividades. Vamos colocar aqui 3 cores para ser mais preciso, tá? Então a gente vai de 0 a 8, de 8 a 20, 20 e de 20 até o máximo. Vou deixar nessas cores mesmo.
e vou dar um OK. Faltou a gente mudar aqui o estilo, Surface Properties, vamos mudar o estilo para Slope Bending. Pronto. Da mesma forma que no caso anterior, a gente tem essa visualização preliminar, aí sabendo que a declividade predominante é a plana. Tá? Então, Add Tables, Add Surface Tables, Slopes, Dynamic, OK. Caso você não tenha inserido a tabela padrão, você pode clicar com o botão direito, Table Properties, tabela de declividade. Você pode mudar por aqui também depois de pronta, tá? OK. Certo? Vou salvar. Já está feito mais uma classificação para mais um trecho do meu projeto. Você vê como a gente consegue ter uma agilidade muito maior de trabalho quando a gente divide os trechos de projeto de rodovia em arquivos diferentes. Se estivesse fazendo tudo no mesmo arquivo, já ia demorar mais um pouquinho. Tá? Então, novamente, Slope Bending. Vamos agora definir os intervalos. Slopes, tabela de declividades. Novamente eu vou limitar de plano até montanhoso. Beleza, vou manter essas cores mesmo. Vou fazer uma previsão. OK. Bom, vamos adicionar aqui Add Surface Layer Table, Slopes, Dynamic. Cliquei aqui. Novamente, a área predominante minha é plana. E agora o último trecho. Sempre em relação a essa tabela como referência. Tá certo? De plana, ondulosa, montanhosa e escarpada. Novamente, vamos alterar o estilo da surface para Slope Bending. OK, ele já altera automaticamente. Tá? Agora basta a gente fazer as alterações aí para mapas de declividades, 3 faixas de valores, tabela de declividades, 8, de 20 a 8, 8 a 20 e de 20 até o máximo. OK. Novamente a gente tem aí uma predominância na declividade plana. Tá? E aí, nesse trecho a gente vai fazer uma modificação na velocidade projetada, mais futuramente. Vou adicionar a declividade, a tabela de declividade. Aqui, aí está confirmado aí a predominância da declividade plana. Salvar também este desenho.